Olá, eu sou a Tabs e bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Sim, vou fazer você entender direito esse vídeo que viralizou aí de uma mulher que processou a empresa e fez um vídeo no TikTok com as testemunhas. Tem muita coisa legal e interessante para vocês aprenderem. Esse é o dito famoso vídeo que bombou. É uma musiquinha, tá, gente? Eu e minhas amigas indo processar a empresa tóxica. E elas indo pro fórum, provavelmente. Elas publicaram esse vídeo no dia da audiência em que as testemunhas, foi depois, ou no dia que as testemunhas foram ouvidas e foram condenadas à multa. Aí tem muita gente perguntando, né? Mas pode isso? Em que momento que eu posso apresentar isso pro juiz? O juiz leva em conta? Por que que ela tomou uma multa se eram testemunhas? E foi só porque chamou a empresa de tóxica? Então, assim, vamos ler a notícia. Eu separei uma das notícias aqui do portal da G1, que tem uns trechinhos da decisão. E conforme for lendo para vocês os trechos, eu vou explicando o que é. Bom, primeiro ela estava falando que não se arrepende, né, da postagem. Entrou com uma ação contra a joalheria em São Paulo e viralizou. A juíza que analisou o caso aceitou a argumentação da empresa, anulou o depoimento da testemunha e aplicou multa por litigância de má-fé, conduta abusiva ou corrupta realizada por uma das partes no processo. O que isso quer dizer? Quando você vai chamar algumas pessoas para testemunhar, a testemunha ela tem que trabalhar em favor da justiça, do processo e não das partes. Em tese, ainda que ela tenha uma certa parcialidade, ou seja, puxa a sardinha para um dos lados, ela faz um juramento, ela tem que falar a verdade e ela está lá para ser imparcial em questão de preferência, em não manipular os fatos e as alegações. Quando se diz que não pode levar parente ou amigos íntimos, é porque naturalmente, é natural do ser humano que a pessoa, a partir do momento que tenha um laço afetivo, ela acaba tomando as dores, ela acaba transformando algumas coisas dentro da cabeça dela, interpretações feitas de forma diferente, e acaba prejudicando um julgamento imparcial. Nem sempre a testemunha, ela vai mentir. Não posso ouvir a esposa da parte, porque senão ela vai mentir para ganhar o processo. Não, às vezes ela interpreta mesmo os fatos de forma que puxa a sardinha ali para um dos lados. Aqui, o que tem na justificativa da Esmeralda? As duas são minhas colegas de trabalho e não se usa esse termo na internet. Nem sei o que deu de postar esse vídeo, mas não ia colocar na legenda eu e minhas colegas. Coloquei amigas. Amigo é um termo muito comum de ser usado. O vídeo foi postado depois da audiência, em novembro do ano passado. Ainda nem sabia se ia ganhar a causa. Então, o que aconteceu? Ela tá achando que foi anulado o depoimento dessas pessoas porque ela falou eu e minhas amigas. Mas independente se ela colocasse eu e minhas colegas de trabalho, o que acontece? Ela teve uma atitude vexatória, humilhante para a empresa. Foi isso que influenciou na decisão da juíza. Aí vamos continuar a notícia aqui, ó. Apesar de desconsiderar as testemunhas, o que acontece quando desconsidera? E volta no tempo e anula tudo que falou? Não, é que aquele depoimento, ele deixa de ter peso. A juíza, na prática, ela não é a mesma pessoa que lê a sua inicial, lê a defesa, faz a audiência de ouvir as testemunhas, profere a decisão. Muitas vezes é quebrado em mais de um juiz ou mais de uma função dentro da mesma vara. Da vara é o cartório do fórum. Então, a pessoa que preside a audiência tem que necessariamente ser um juiz do trabalho. Mas quem faz os outros atos, geralmente, são os secretários de gabinete, é o escrivão, é a parte do cartório em si. Deixa eu tomar um gole d'água, que vocês estão vendo que eu tô rouca, né? Então... uma maravilha.
Quando fala que desconsidera o depoimento, é porque na hora de proferir a decisão, ainda que tenha a oitiva de testemunhas, a gravação das testemunhas quando o processo é digital, ou a transcrição do que foi dito quando for presencial, a juíza não vai parar o tempo dela para ler isso, vai deixar passar. Aí aqui tá falando que, apesar de desconsiderar, a Justiça do Trabalho condenou a empresa a pagar à jovem outros direitos pedidos por ela, como 13º, férias, FGTS e multa, e horas extras. Isso daqui foi um pedido de reconhecimento de vínculo. A empresa também foi condenada a pagar para a Justiça uma multa de 2% sobre o valor da causa. Bom, antes da gente ir para a multa de litigância de má-fé, eu separei para vocês aqui a questão das testemunhas. Quem que é impedido? Direto, gente fala assim, doutora, mas eu posso levar minha esposa? Ela viu o quanto eu trabalhei, ela via que eu chegava tarde em casa. Por que que não pode? Na verdade, não é nem que não pode, às vezes você pode até levar, mas o juiz pode dispensar a oitiva. Tá falando aqui, são impedidos no nosso Código de Processo Civil, testemunhas, pode ser todas as pessoas, exceto incapazes, impedidas ou suspeitas. Apesar de ser um código civil, ele se aplica à Justiça do Trabalho. São incapazes, aqui tá falando quem é, e são impedidos, que é o foco desse vídeo. O cônjuge, o companheiro, o ascendente, o descendente em qualquer grau e o colateral até o 3º grau. O que é colateral até o 3º grau? Lembra que é para subir e descer as linhas do tempo. É o primo. Porque sobe pro pai, pro vô, pro tio. Tio é o 3º, primo é 4º grau, desculpa. É o tio. Por consanguinidade ou afinidade, salvo se exigir o interesse público ou tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa. Então, quando é um processo trabalhista, você não vai levar a esposa que viu você se ausentar. Diferente se for um processo, sei lá, familiar, civil, que a sua esposa tem algo a ver com o contexto da ação. Aí tudo bem. O que é parte na causa, porque é depoimento da parte, não é oitiva de testemunha, não vai testemunhar. E o que intervém em nome de uma parte, como o tutor, representante, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido as partes. Isso porque tem cliente que acha que pode chamar o próprio advogado para testemunhar. Testemunha, fala para o juiz se não é verdade tal coisa. O advogado já está te representando, ele não pode testemunhar. E quem são os suspeitos? O inimigo da parte ou seu amigo íntimo, que é o caso da suspeição que ocorreu naquele caso. Inimigo da parte. É aquele meu amigo, colega de trabalho que também processou a empresa, que é o mais comum de me perguntarem. Não, gente, isso não significa ser inimigo. Inimigo é quando é alguém que oferece algum risco direto para a empresa, não necessariamente porque processou pedindo os próprios direitos trabalhistas, porque se a empresa faz errado com mais de um funcionário, na verdade ela que está causando essa inimizade. E amigo íntimo. Amigo íntimo entende-se quem frequenta a casa. O pessoal do trabalho saía para almoçar junto e eu postava foto no almoço. Isso caracteriza amigo íntimo? Não. O juiz ele vai caracterizar como amigo íntimo aquela pessoa que você chama para o seu aniversário, para o chá de bebê, para o casamento, para eventos sociais que não sejam necessariamente atreladas e diretas ao trabalho. E o que tiver interesse no litígio. Por exemplo, que é muito comum você negociar. Eu testemunho no seu processo e aí você testemunha no meu, pode ser? Isso tem um certo problema, porque você pode testemunhar no processo de alguém e essa pessoa não vai poder testemunhar no seu, porque aí tem interesse em litígio, isso tem uma briga em relação a isso. Por isso que não estou falando que o juiz não vai levar em conta. São testemunhas com um valor probatório fraco, que o advogado vai ter que deixar ali como plano B, C, D, E, F e assim vai. Vamos lá. Sabendo disso, vocês viram que o problema foi não necessariamente essa questão dos termos minhas amigas, mas sim mostrando interesse, indo processar a empresa tóxica. Vamos fazer uma panelinha para ferrar com a empresa. A empresa também foi condenada a pagar uma multa de 2% sobre ato atentatório da dignidade, porque ela xingou os procuradores, os advogados públicos. Isso daqui a gente já vai falar sobre isso também.
Assim, ainda que as palavras ditas tenham ocorrido em esfera privada, entende-se, isso daqui é sobre a empresa. Aí ela tá contando sobre valer a pena, ela entrou com recurso sobre a decisão de anular o depoimento das duas e de não ser indenizada por danos morais, porque além daqueles direitos de vínculo empregatício, ela também pediu dano moral por falta do vínculo no primeiro mês de emprego e por algum outro motivo que eu não lembro agora. Além de pedir horas extras e reflexos. O que teve na decisão do tribunal que manteve a sentença? E aí é nesse momento que a decisão vira uma jurisprudência, quando ela é revista e confirmada pelo tribunal. Trata-se de uma atitude jocosa e desnecessária contra a empresa e ainda contra a própria Justiça do Trabalho. Demonstra ainda que estavam em sintonia sobre o que queriam obter, em clara demonstração de aliança, agindo de forma temerária no processo, estando devidamente configurada a má-fé. Então, manteve porque é aquela coisa, é um conluio contra a empresa. E o que é esse ato atentatório, essa litigância de má-fé? A gente também tem no nosso Código de Processo Civil, no nosso artigo 79 e 80, que responde por perdas e danos quem litigar com má-fé, como autor, réu ou interveniente. Aqui entram as testemunhas, inclusive os advogados da parte, que têm obrigação de fazer a lei funcionar, a justiça funcionar, a verdade prevalecer. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado e interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Logo, apesar de ser uma interpretação um pouco subjetiva do juiz, porque às vezes a parte entrou com recurso porque ela realmente acha que não teve nada a ver a decisão, mas o juiz interpreta aquilo como meramente protelatório, ou seja, que está entrando com recurso só para demorar para aquela decisão transitar em julgado, se tornar definitiva, ela pode condenar a parte até, aqui ó, a pagar multa deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária sobre os prejuízos. Então, ela pode dar uma multa nesse percentual, que no caso aqui foi dado de 2%, a ela e às testemunhas, porque as testemunhas também juraram ser imparciais e ficaram fazendo chacota nas redes sociais. Não que não tenha empresas e casos isolados que, apesar de moralmente a gente entender o porquê que as pessoas fazem isso, na prática, sabe, poupa dor de cabeça, gente. Pra que vai ficar tirando sarro na internet? Enfim. Quando forem 2 ou mais litigantes, o juiz condenará cada um na proporção do seu respectivo interesse. Quando for irrisório, e será fixado quando não for possível um percentual. Já vi, inclusive, juíza, como eu disse, condenar o próprio advogado do autor numa ação trabalhista a pagar litigância de má-fé. Então, foi por isso que ela teve que pagar e a empresa também acabou pagando, mas não por causa desse vídeo, e sim porque xingou os advogados públicos aí que, no caso, devem ter defendido a trabalhadora. Logo, se você é trabalhador e está processando a empresa, ou se você é uma empresa que está se defendendo no processo trabalhista, vale ficar de antena ligada nas redes sociais do trabalhador, porque são, sim, meios de prova válido, não ofende a privacidade, porque uma vez publicado em sítio público, a pessoa está dando consentimento para que aquilo seja usado, não contra ela, mas a favor da justiça e da verdade. Entende? A diferença não é usar algo que foi publicado, descontextualizar e acusar e prejudicar a pessoa. Não, é usar para provar algo. Ah, ela falou que estava trabalhando hora extra, mas postou foto na praia, dizendo hoje está um dia de calor, porque postagem a gente sabe que dá para programar. Aí você pode usar isso sim a favor, dizendo que a trabalhadora não estava fazendo hora extra e assim vai. Então vocês viram que pode usar as redes sociais, que pode ser condenado a multa da litigância de má-fé, que não é a mesma coisa que sucumbência, mas vale um vídeo só para isso. E se vocês tiverem dúvida, deixem aqui nos comentários.
e a respeito das testemunhas suspeitas ou impedidas. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar as dúvidas aqui nos comentários, seguir a gente no Instagram, no TikTok, tem muita coisa boa, compartilhar o vídeo e até a próxima.